Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. Tem muito tempo já que eu queria trazer esse tema, trazer esse assunto para a gente discutir aqui, para a gente aprender, né? Já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e já deixa nos comentários aí, tá? Que você tá, né, interagindo com isso que a gente vai estar falando hoje. Hoje nós vamos falar do rei bebê. Tamo junto? O que significa o rei bebê na dependência química? Costuma-se usar o termo rei bebê na dependência química para designar o adicto que carrega consigo muitas características infantis. Características essas que contribuem para manter a dependência química. E se o adicto não tiver consciência dessas atitudes e comportamentos, isso pode interferir seriamente em seu processo de recuperação. A base da rendição na recuperação é o reconhecimento da impotência, mas a aceitação deve ser total para que ocorra de fato uma mudança. Muitos reconhecem a sua impotência, mas não a aceitam, pela necessidade e a imaturidade em se manterem no controle de tudo. É necessário identificar e renunciar os traços infantis para que a doença seja dominada, pois a compulsividade do rei bebê pode acelerar a doença ou conduzir a uma recaída. O rei bebê, ele tenta fazer com que todas as suas necessidades sejam aceitas. O egocentrismo é uma característica muito marcante neste comportamento, pois existe a necessidade clara de que tudo seja feito conforme a sua vontade. O mundo tem que girar ao redor do adicto. Vamos falar agora, né, de algumas características muito comuns na personalidade do rei bebê. Bom, primeira, eles apresentam dificuldades com figuras de autoridade. Segunda, buscam sempre a aprovação constante, tentando agir conforme o desejo do outro, e dessa forma deixam de ter existência própria. Terceira, causam uma primeira boa impressão. São gentis, mas não conseguem se manter por muito tempo assim. Quarta, têm dificuldades para aceitarem que têm falhas e que podem errar. Quinta, dificilmente sentem-se satisfeitos. Sexta, frequentemente se sentem sós, mesmo estando com muitas pessoas ao seu redor. Sétima, a culpa é sempre do outro, de tudo o que acontece de ruim em sua vida. Oitava, tudo tem que ser conforme a sua vontade. Ele não aceita um não. Próxima, potencializam todos os acontecimentos como sendo de vida ou de morte. Estão presos ao passado e sentem muito medo do futuro, pois o futuro ele requer amadurecimento. Não conseguem fazer coisas novas devido ao medo do insucesso e da rejeição. O rei bebê ele é obcecado por coisas materiais e apresentam grande dificuldade para colocar em prática todos os seus projetos, pois costumam ter mania de grandiosidade. Acreditam que as regras são para os outros e não para eles. Escondem todos os seus sentimentos. Agora, o que significa o rei bebê na dependência química? Frequentemente estão se comparando aos outros, com um grande sentimento de falta de valor próprio, e culpa por isso se tornam tão egoístas e exigentes. A imaturidade é um reduto para o rei bebê, que faz com que este acredite que sempre tem razão. Os outros é que estão errados. O controle e o domínio são necessários para o rei bebê sentir-se bem. São capazes de criarem situações de crises e confusões por não conseguirem suportar as coisas ocorrendo bem demais. O rei bebê ele tem a autoestima diminuída.
fazendo com que sua vida seja frustrante. Não consegue perceber que o inimigo está dentro de si próprio. E o uso de drogas, liberta suas frustrações, raivas, ressentimentos, medos e repressões. Sendo assim, o rei bebê ele não consegue imaginar sua vida sem a substância química, pois é esta que o alivia de toda a pressão imposta por ele mesmo. Vamos falar aqui um pouco agora do rei bebê dentro da terapia racional emotiva. O Dr. Harry Tibbott, ele utilizou as palavras Sua Majestade, o bebê, do psicanalista Sigmund Freud, para descrever uma atitude inata. O termo rei bebê poderia ser de uma forma igualmente adequada à rainha bebê também. Porque provavelmente todos nós temos este ego infantil no nosso inconsciente. Os adictos tendem a estar particularmente conscientes das características do rei bebê, pois essas atitudes e comportamentos podem interferir diretamente na sua recuperação. No programa de 12 Passos, sentimos frequentemente a necessidade da rendição e tentamos praticá-la na forma de orientar a nossa vida e vontades para Deus. Temos slogans que realçam a necessidade do terceiro passo e suas recompensas. Se entregue, renda-se a Deus. Entregar resulta. O reconhecimento da impotência é a base da rendição, mas o ato da rendição surge com a aceitação total dessa impotência. Muitos de nós que sentem dificuldades com o primeiro passo são capazes de reconhecer a sua impotência, mas não estão dispostos a aceitá-la. Em outras palavras, nós somos capazes de vê-las e compreendê-las, mas a nossa necessidade de controle nos impede de comprometermos com este ato de rendição que é tão necessário. Os egos interferem. A nossa mentalidade de reis bebês insiste em que guiemos nossas vidas e a controlemos, as nossas vontades. Ao proceder assim, o rei bebê dentro de nós impede a nossa recuperação. Agora, nós aprendemos a identificar o eu infantil do rei bebê que existe dentro de nós. Temos de renunciar aos traços infantis de nossa personalidade antes que nossa doença possa ser totalmente dominada. A personalidade compulsiva do rei bebê, ela pode acelerar a adicção ou conduzir a uma recaída. Temos de nos manter conscientes deste impulso ao trabalhar o programa de recuperação de 12 passos. Nos alcoólicos anônimos ou nos narcóticos anônimos, o que significa o rei bebê, dentro de tudo isso? Tá? Vamos falar um pouco disso agora dentro da programação. Quem é o rei bebê? Para compreender o rei bebê, vamos imaginar que estamos voltando ao ventre de nossa mãe. Lá sentimos calor, segurança, conforto, liberdade e poder. Todas as necessidades são satisfeitas. Somos o centro do nosso universo. Cuidam de nós só pelo fato de existirmos e isso nos satisfaz completamente. A infância também ela encoraja as nossas atitudes de reis bebês. Nossas exigências ruidosas por alimento, atenção e carinho são imediatamente atendidas. Somos, de novo, o centro de um vasto reino. Os nossos desejos são da máxima importância. Através dos processos naturais de maturação da infância e do estado adulto, a maior parte da mentalidade de rei bebê é abandonada e substituída por atributos que permitem uma capacidade de adaptação. Alguns de nós, no entanto, avançam através dos estágios do desenvolvimento físico sem nos desprender desta criatura imatura, o rei bebê.
Para nós, o Rei Bebê nunca esquece a aconchegante e maravilhosa segurança da vida pré-natal e infantil e tentará constantemente voltar a experimentá-la. O Rei Bebê luta para reconquistar a felicidade total que advém de todas as necessidades serem satisfeitas. Vamos falar agora mais uma vez, e para a gente finalizar, das características do Rei Bebê. Ao tentar recuperar a segurança da infância, os reis bebês eles continuam funcionando com base nos mesmos padrões antigos de sentimentos que muito tempo atrás os recompensaram. Tibot, é o escritor que eu descrevi, ele afirma que quando os traços infantis se mantêm na vida adulta, na idade adulta, disse que essa pessoa é imatura. E essa imaturidade ela está ligada aos traços de sentimento de onipotência, incapacidade de aceitar frustrações e imediatismo. Os reis bebês partilham uma grande variedade de traços de personalidade. Nenhum de nós possui todos esses traços, mas nós descobriremos provavelmente muitos que nos descrevem. Os reis bebês podem apresentar as seguintes características. Ficam muitas vezes irritados com as pessoas que representam autoridade ou com receio delas e tentam colocá-las umas contra as outras. Outro, de modo a conseguirem o que pretendem, o que querem. Procuram aprovação e frequentemente perdem a sua própria identidade no decorrer do processo. São capazes de causar uma boa primeira impressão, mas incapazes de manter. Têm dificuldades de aceitar críticas pessoais e sentem-se ameaçados e irados quando são criticados. Têm personalidades compulsivas e deixam-se levar a extremos. É aquele que vai de 8 a 80. Não se aceitam ou alienam-se. Ficam muitas vezes imobilizados pela ira e frustração e raramente estão satisfeitos. Sentem-se geralmente sozinhos, mesmo quando rodeado de pessoas. Estão sempre se queixando e culpam os outros pelo que lhes acontece de mal em sua vida. Sentem-se que não são apreciados e que não pertencem ao grupo onde estão. Veem o mundo como uma selva cheia de pessoas egoístas que não estão disponíveis para eles. Encaram tudo como catástrofe, como uma situação de vida ou morte. Julgam a vida em termos absolutos, preto ou branco, certo ou errado, não aceitando o meio termo. Vivem no passado ao mesmo tempo em que receiam o futuro e não vivem o presente de forma adequada. Têm fortes sentimentos de dependência e um medo exagerado de abandono. Têm medo do fracasso e da rejeição e não tentam fazer coisas novas em que possam vir a falhar. Têm obsessão por dinheiro e coisas materiais. Sonham com metas e planos grandiosos e têm pouca capacidade de fazer com que eles aconteçam. Não toleram a doença neles ou nas outras pessoas. Preferem agradar aos superiores e intimidar os subordinados. Acham que as regras e as leis são para os outros e não para eles próprios. Tornam-se frequentemente compulsivos por estímulos de excitação e de uma vida frenética. Guardam para si as emoções dolorosas e perdem o contato com os seus sentimentos. Essas são as características do Rei Bebê. E você, identificou algum aí?
E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para as notificações de novos vídeos que vão estar chegando aí na nossa plataforma e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Né? É muito bacana esse tema e ele nos leva a um processo de crescimento, de autoconhecimento e principalmente de expansão e de libertação. E se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo aí, que eu tô aqui para ajudar. Legal? Shalom, shalom e tamo junto. Valeu!